Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Penal Sem Dúvida. Eu sou o professor Fábio Rodrigues. Hoje falaremos sobre os casos de exclusão de ilicitude previstos no artigo 23, 24 e 25 do Código Penal. Não perde tempo, já se inscreve, curte, compartilha e aciona o sininho. Já vamos começar. Vamos começar entendendo o que é a exclusão de ilicitude. A exclusão de ilicitude é a exclusão de uma das partes do crime quando ele é dividido pelo conceito analítico. O vídeo aqui do canal que trata do artigo 14 do Código Penal e que está no card aí em cima, dá os conceitos de crime mais estudados no direito brasileiro e o mais usado e aceito tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, que é o conceito analítico. Pois bem, o conceito analítico divide o crime em três partes: o fato típico, a ilicitude e ou antijuridicidade e a culpabilidade. Caso falte uma das partes, o crime não está completo. Para se aprofundar mais nesse assunto, assista ao vídeo do nosso canal sobre o conceito de crime. O card vai aparecer aí de novo. Se estiver com dúvida, assiste e volte aqui. A ilicitude, então, é parte do crime. Sem ela, não há crime, mas podem acontecer casos onde as partes do crime estão presentes no resultado de uma ação. Porém, por algum motivo, a ilicitude é excluída. É riscada da lista do conceito de crime e, neste momento, o resultado daquela ação não é mais crime, e este motivo é chamado de exclusão de ilicitude. E acontece quando o fato típico é praticado com uma motivação aceita pelo ordenamento jurídico, pela sociedade de modo geral. E por esse motivo deixa de ser ilícito e ou antijurídico, e consequentemente não há crime. A seguir temos as excludentes de ilicitude listadas no artigo 23 do Código Penal. O estado de necessidade e a legítima defesa tem artigos só para elas, que são os artigos 25 e 24 do Código Penal. Vamos começar pelo estado de necessidade. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1 é estado de necessidade. Vamos pular agora para o artigo 24, que explica o que é o estado de necessidade. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Pois então vamos à explicação. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Quando a lei diz pratica o fato, ela fala do fato típico. Então a gente pratica um fato típico, um crime previsto na lei. Fato típico é um crime que está escrito em uma norma penal. O agente mata alguém, por exemplo. Seguindo o exemplo do homicídio, o agente matou alguém e alegou o estado de necessidade. A lei faz algumas exigências para o reconhecimento dessa excludente. Se não, vejamos. O perigo deve ser atual. O agente não pode ter provocado o perigo. Se ele provocou o naufrágio, ele não pode matar para ficar com o bote salva-vidas e alegar a excludente. Se o agente tinha outra forma de evitar o perigo, ele também não pode invocar a excludente. Usar um extintor, por exemplo, no princípio de um incêndio que toma grandes proporções. A lei fala ainda em direito próprio ou alheio. O estado de necessidade pode ser de terceiro. A mãe que rouba pão para alimentar o filho, por exemplo, e a regra principal é cujo sacrifício não era razoável exigir-se. A norma quer dizer que o indivíduo praticou o fato porque não tinha outra escolha, pois o perigo era atual, acontecia naquele momento que exigia que ele tivesse aquela atitude para evitar dano maior. O parágrafo 1º do artigo 24 nos retoma a figura do garante, que foi estudada no vídeo do artigo 13. O card está em cima, se tiver dúvidas, confere lá. Quando diz que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Entende-se assim que quem tinha a obrigação legal de ajudar não pode se omitir e invocar excludente de ilicitude. O bombeiro não pode deixar de tentar ajudar pessoas que sofrem com um incêndio. Ele não é obrigado a sacrificar a própria vida, mas deve, por obrigação legal, tomar as providências necessárias e possíveis. Já o parágrafo 2º impõe a regra de que, se fosse razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, o agente será responsabilizado. Porém, ele terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Isso quer dizer que o agente invoca o estado de necessidade, contudo, ele poderia ter tomado outra atitude, ele tinha outra opção, além do sacrifício do direito ameaçado. Por exemplo, a mãe que furta para alimentar o filho. Ela poderia ter pedido antes de furtar. Chegamos agora à legítima defesa, que é a segunda excludente de ilicitude, listada no artigo 23 do Código Penal. E também tem um artigo só para ela,
que é o artigo 25, que também será comentado. Mas antes, não esqueça de curtir, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar. Ajuda a divulgar esse trabalho que é feito com muito carinho para você. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 2, em legítima defesa. Agora, o artigo 25 vai explicar o que é a legítima defesa. Nós pulamos para o artigo 25. Legítima defesa, artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Quando se fala em legítima defesa, não se pode perder de vista o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão. Sempre deve-se observar os meios moderados. Meio moderado é aquele em que faz cessar a injusta agressão, seja um soco, um tapa ou 10 tiros. A lei diz cessar a injusta agressão, e o objetivo principal é esse. E qualquer excesso será penalizado. Um homem grande, forte, enfurecido, armado com um facão, pode aguentar muitos tiros e, consequentemente, matar e machucar muitas pessoas. Por isso, não se pode estabelecer uma margem para o uso moderado. O limite do uso moderado é a cessação da injusta agressão. Qualquer tipo de injusta agressão pode ser repelida pela legítima defesa, se atual ou iminente. Atual é aquela que está acontecendo, a pessoa está sendo agredida e agride de volta para se defender até cessar a agressão sofrida. A iminente é um pouco mais complexa, mas não é tão difícil de entender. A iminente é um pouco de como a vítima se sente quanto ao agressor e o que de fato está acontecendo. Por exemplo, um agressor armado de faca a poucos metros da vítima indo na direção da vítima é uma agressão iminente. A vítima sente e vê que vai ser agredida e repele de alguma forma a possível agressão, de modo a neutralizar um possível ataque. Já um possível agressor armado de faca, parado a muitos metros de uma possível vítima, não passa de uma ameaça e dessa forma não pode ser agredido para ser neutralizado. Neste caso, cabe à polícia tomar as providências necessárias, não é caso de agressão iminente. Não podemos deixar de lembrar que não é aceita em hipótese alguma a alegação de legítima defesa de outra legítima defesa se o primeiro agressor voltar a agredir, vai responder pelo crime cometido. Ainda no artigo 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa, temos o parágrafo único, que foi introduzido pelo pacote anticrime de 2019. Este parágrafo trouxe a figura conhecida na jurisprudência e na doutrina como legítima defesa policial ou legítima defesa específica. Vamos ao texto da lei para melhor compreensão. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Observamos com o texto da lei que trata-se de uma verdadeira autorização para que as forças de segurança em geral possam agir em caso de crimes onde há reféns, usando dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente. No caso do uso do refém como escudo pelo criminoso, a norma autoriza que um sniper execute o criminoso. Este é um exemplo. O que antes da regulamentação causava discussão se seria caso de agressão iminente ou não. Apesar da jurisprudência ter firmado que sim, era caso de agressão iminente, havia uma insegurança jurídica das forças de segurança, que acabou com a regulamentação. Agora falaremos do estrito cumprimento do dever legal, que é a terceira causa de justificação descrita pelo artigo 23 do Código Penal. Mas antes, não esquece de curtir, se inscrever, acionar o sininho e compartilhar o vídeo para divulgar esse trabalho que é feito com muito carinho para vocês. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 3º, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. A excludente de licitude do estrito cumprimento do dever legal exclui fato tido como típico pela legislação, praticado em nome de dever imposto por lei. Lei, neste caso, em sentido amplo. Decreto, regulamento, portaria também são abarcados por essa exculpante. O fiscal que faz a apreensão de material que está sendo vendido em local irregular, com base em lei ou decreto municipal, é protegido por esta excludente. O policial que viola domicílio para fazer uma busca e apreensão com ordem judicial, ou mesmo para fazer uma prisão em flagrante, também. Assim como o oficial de justiça que faz um arresto, ou seja,
O dever do agente exclui a ilicitude do fato, que em outras circunstâncias seria crime. Cabe nesse momento deixar uma questão que causa muita polêmica, clara e transparente para nós. A questão é: o policial que mata um criminoso poderá invocar essa excludente? A resposta é não. A doutrina e a jurisprudência nos ensinam. Não existe nem pode existir o dever legal de matar, exceto se tratar de carrasco legalmente investido nas suas funções. Nada impede, todavia, como é natural, a invocação da legítima defesa, se for o caso. A jurisprudência já afirmou também que não há de se falar em estrito cumprimento do dever legal, precisamente porque a lei proíbe a autoridade aos seus agentes ou a quem quer que seja desfechar tiros de revólver ou pistola contra pessoas em fuga, mais ainda contra quem, devida ou indevidamente, sequer havia sido preso efetivamente. Vamos agora ao exercício regular de direito. No inciso 3 do artigo 23 também está o exercício regular de direito. O exercício regular de direito é uma prerrogativa dada pela lei que será exercida de acordo com a vontade do indivíduo, respeitando os limites impostos pela lei. São exemplos do exercício regular de direito as agressões praticadas no mundo dos esportes, seja nas lutas de qualquer natureza, ou no futebol, ou no rugby, ainda que sejam lesões graves. Suas ilicitudes são excluídas por essa excludente. Outro exemplo são os ofendículos, mecanismos predispostos para a defesa, sobretudo do patrimônio, como cercas eletrificadas ou não, portões pontiagudos, cacos de vidro e etc. Vamos falar agora do excesso punível, que está no parágrafo único do artigo 23. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Como já dito, todos os excessos, nos casos de excludente de ilicitudes, serão puníveis, de acordo com o excesso cometido. Por exemplo, se o criminoso se entrega após ser atingido na perna e o agente continua a disparar e mata o criminoso, o agente será acusado de homicídio. O oficial de justiça que confisca mais objetos que o determinado pela ordem judicial será acusado de roubo ou furto, se for o caso. Os artigos 24 e 25 do Código Penal tratam mais especificamente do estado de necessidade e da legítima defesa, como já estudamos. Vou transcrever os artigos como estão na lei apenas para uma melhor memorização. Vamos lá, o estado de necessidade. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Vamos agora à legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. E o parágrafo único é: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. Ajude o canal a divulgar esse trabalho que é feito com muito carinho para todos vocês. Muito obrigado por assistir até o final. Até a próxima!